dar-vos conta que, para nós, direção da companhia e direção artística, é um enorme orgulho anunciarmos este festival, não só por ter sido, ao fim de 5 anos, o primeiro projeto apoiado pela Direção-Geral das Artes, pelo Ministério da Cultura, que é para nós um enorme orgulho, porque, no fundo, vimos reconhecido o nosso trabalho ao fim destes anos, sem qualquer apoio. Este festival é feito em parceria e em total, em estreita relação com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, não só no seu apoio em especial, mas também na residência do Teatro Municipal de Sá de Miranda, contando com o apoio a 100% de toda a sua equipa técnica e de bilheteira. E, portanto, passando já à apresentação, eu dou a palavra ao Ricardo Simões, diretor artístico da companhia. Obrigado, Elizabeth. Ana, obrigado. Obrigado a todos pela vossa presença e, tal como dizia a Elizabeth, é de facto um momento muito importante para nós, um momento muito feliz. Quando as coisas correm bem, é óbvio que ficamos sempre felizes, mas temos caminhado na organização deste festival e para tentar ser sucinto, porque ainda é alguma informação e não queremos que escape nada, permitam-me que leia um bocadinho também para eu não divagar, porque eu tenho a palavra de falar muito e depois prego uma seca a toda a gente. Portanto, eu vou ler brevemente a apresentação da programação e acho que vai ser mais eficaz assim. No fim podem fazer as vossas perguntas. Tal como a Elizabeth já disse, é um projeto apoiado pela Direção-Geral das Artes, também com o apoio da Câmara Municipal. Sobre a programação, presidiu às escolhas dos artistas programados um critério de reconhecimento da qualidade artística profissional dos criadores e das estruturas de criação do norte do país. Isto porque, fundamentalmente, porque numa primeira edição e com um orçamento bastante modesto, não nos quisemos abalançar em grandes organizações ou em projetos de grande envergadura. Tentámos sim fazer um festival à nossa escala. E então privilegiámos as estruturas do norte do país, numa programação intensiva, são 9 dias, 9 diferentes espetáculos, e abrangente, que pretende promover o contacto entre estes criadores e os diversos públicos de Viana do Castelo, num evento que se pretende seja qualificador e que tenha, apesar da sua dimensão regional, que tenha um alcance nacional. Com uma linha programática orientada para a programação de criações de estética contemporânea de criadores com trajetórias artísticas de reconhecido valor, a que se juntam outros jovens criadores e estruturas representativas daquilo que é hoje a nova criação dramática e pós-dramática em língua portuguesa. O Festival de Teatro de Viana do Castelo vai ser um certame que condensará uma programação intensa, transversal a outras áreas, nomeadamente a educação e a ação social, em 9 dias de espetáculos consecutivos durante os dias, ou entre os dias 10 e 18 de novembro, neste teatro, nesta cidade. Para assistir aos espetáculos, há condições especiais de acesso. Aliás, um dos motes do Festival de Teatro de Viana do Castelo, que coincide com a Semana da Tolerância da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que é uma organização do Gabinete de Cidade Saudável, o Festival de Teatro de Viana do Castelo decorrerá e decorre sob o signo da inclusão. De facto, todo o projeto de candidatura, todo o projeto de programação, todo o projeto deste festival tem um forte pendor, pretende ter um forte pendor, uma marca muito inclusiva, isto é, de suprir barreiras geográficas, de ser acessível a pessoas com mobilidade condicionada, a cidadãos portadores de diferença e nesse intuito, ou com esse intuito, há condições especiais de acesso aos espetáculos do festival, incluindo transporte gratuito. Irá funcionar uma rede de transporte gratuito, portanto, em autocarro, que irá assegurar que os 10 municípios do Alto Minho, as 27 freguesias e uniões de freguesia do concelho de Viana do Castelo e também as localidades de Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e a cidade do Porto tenham todos os dias transporte gratuito para o festival. Ou seja, há 4 autocarros que irão fazer estas rotas diariamente
em horários compatíveis, ou seja, em horários que permitam que quem quiser apanhe um autocarro gratuito nestas localidades, nestas vilas, nestas cidades, venha assistir ao espetáculo e, no fim, tem garantido o regresso, portanto, aos seus pontos de proveniência. Com isto, há também depois um passe, como é tradicional em qualquer festival, há um passe de descontos que tem o preço simbólico de 30 euros ou 24 euros, dependendo, há um preço do passe com desconto para alguns parceiros do Festival de Teatro de Viana do Castelo, como parceiros institucionais que comprem o passe através do Instituto Politécnico, da Associação Empresarial de Viana do Castelo, entre outros. E com isto queremos incentivar uma grande participação de públicos diversos. Isto porquê? Mais do que um festival de teatro, ou mais do que mais um festival de teatro, nós consideramos que é tão importante a apresentação das criações programadas como a divulgação, o conhecimento, a partilha, a cooperação e a participação dos mais variados públicos, assim como o envolvimento de autarquias, escolas, instituições de apoio social, órgãos de comunicação social, programadores, artistas e comunidade. Pretendemos um festival pautado por uma efetiva missão de serviço público, que se ligue também a uma das missões do Teatro do Noroeste, que é o desenvolvimento de novos públicos para as artes. O Festival de Teatro de Viana do Castelo, de 10 a 18 de novembro, vai ser, estamos certos, uma festa do teatro com uma marca de uma programação bastante eclética que visa incluir cidadãos de todas as faixas etárias, todos os estratos sociais. O Festival de Teatro, cuja programação, então, vamos apresentar. Começaremos na sexta-feira, portanto, vou começar pela programação, digamos, principal do festival, que são os espetáculos que estarão aqui no palco do Teatro Municipal de Sá de Miranda. Sexta-feira, 10 de novembro, a abrir o festival, o espetáculo Rei Lear, o Lear do William Shakespeare, numa encenação do Rogério de Carvalho, numa coprodução entre o Ensemble Sociedade de Atores, o Teatro Nacional de São João e o Teatro Municipal de Bragança. Será o primeiro espetáculo do festival. Logo no dia seguinte, e esta também é uma dinâmica interessante, que é toda a logística inerente à apresentação de espetáculos em dias consecutivos. Logo no dia seguinte, no sábado 11 de novembro, teremos o grande tratado de encenação, num texto de Rui Pina Coelho e Gonçalo Amorim, pelo Teatro Experimental do Porto. No domingo, dia 12, teremos a produção da casa, isto é, nós próprios apresentaremos à tarde, no primeiro espetáculo dirigido ao público infanto-juvenil do festival, num horário alternativo, portanto será às 18h30, voltaremos a apresentar o espetáculo O Sonho de Pedro, com a encenação da Elizabeth Pinto, interpretação da Ana Perfeito e dos atores do elenco residente. E também, só uma nota que isto acontece porque, em termos de programação, a cenografia do grande tratado de encenação e do Sonho de Pedro, portanto, do espetáculo do TEP e do espetáculo do Teatro do Noroeste, foi concebida em parceria, porque são dois espetáculos sobre o universo de António Pedro, um para o público em geral, outro para o público infantil, e tivemos aqui a ocasião de incluir na programação do festival algo que já fizemos no Cineteatro Constantino Neri, em Matosinhos, que é o TEP apresentar o espetáculo num dia e nós no outro, sendo que o cenário é exatamente o mesmo, é uma cenografia da Catarina Barros, numa parceria que nós fizemos com eles. Portanto, teremos em Viana a oportunidade única de assistir a esses dois espetáculos aqui no teatro. No dia 13, segunda-feira, teremos o espetáculo, lá está mais uma companhia do Norte, Teatro de Marionetas do Porto, volta a Viana do Castelo, volta a apresentar-se aqui e vai apresentar-nos Como um Carrossel, um espetáculo com texto de João Paulo Sierra Cardoso e encenação da Isabel Barros. Na terça-feira, 14 de novembro, será a vez dos nossos colegas de Famalicão, do Teatro da Didascália, apresentarem aqui o Guarda-Mundos, um espetáculo também para público infantil-juvenil, assim como o Teatro de Marionetas do Porto, que eu me esqueci de mencionar. Portanto, os espetáculos dos dias 12, 13 e 14 decorrem às 18h30, portanto, ao final da tarde, também num horário pensado
para, por exemplo, na segunda e na terça-feira, os pais poderem vir ao final da tarde assistir ao espetáculo com os seus filhos. O espetáculo Guarda-Mundos, que tem a encenação do Bruno Martins. No dia 15, quarta-feira, teremos a oportunidade de trazer a este palco uma jovem companhia profissional do Alto Minho, que está em atividade desde há relativamente pouco tempo. Falo-vos da Crisálida Teatro, que está sediada em Caminha e que vai já na sua terceira criação profissional e que nos trará o Alto da Índia, de Gil Vicente, e que é também uma forma de incluirmos, de estreitarmos laços com as estruturas de criação do Norte e, nomeadamente, do Alto Minho. Será também uma oportunidade de ver um espetáculo que irá depois circular pelo Alto Minho, pela Crisálida Teatro, com a encenação de Nuno Loureiro. Na quinta-feira, dia 16 de novembro, será a vez de um espetáculo chamado 13, mesmo com os algarismos, portanto o número 13, dos Peripécia Teatro, numa encenação co-criação dos atores Ángel Frágua, Noélia Domingues, Sérgio Agostinho e do encenador José Carlos Garcia, e que é um espetáculo muito divertido e também polémico sobre o 13 de maio e tudo o que isso envolve. Fátima, sexta-feira 13, portanto é sobre o número 13, mas que estreou precisamente em altura, numa altura muito próxima do feriado do 13 de maio. Na sexta-feira, portanto, dia 17 de novembro, é a vez de duas estruturas referenciais também da criação artística do norte do país, a Companhia de Teatro de Braga e a Ceiva Trupe, apresentarão aqui um espetáculo que criaram em coprodução. São As Criadas, esse texto charneira da dramaturgia contemporânea, do Jean Genet, As Criadas, que têm encenação de Rui Madeira e que se apresentam aqui, portanto, às 21h30. E, finalmente, no sábado, dia 18 de novembro, iremos encerrar a programação principal do festival com o acolhimento e apresentação do espetáculo Subterrâneo da Ao Cabo Teatro, com interpretação do ator e encenador, mas que aqui está como ator, Nuno Cardoso, numa encenação do Luís Araújo, num texto a partir dos cadernos do Subterrâneo do Dostoiévski, e é uma produção, portanto, da companhia do Nuno Cardoso, Ao Cabo Teatro. Pronto, esta é a programação principal, digamos assim. O Rei Lear, o Grande Tratado de Encenação, O Sonho de Pedro, Como um Carrossel, Guarda-Mundos, Alto da Índia, 13, As Criadas e Subterrâneo. Portanto, para os aficionados de teatro, terão aqui verdadeiramente uma semana cheia, uma semana em cheio para ver espetáculos muito diferentes, muito diversos, mas que, acreditamos nós, têm em comum uma enorme qualidade profissional e artística. Com esta programação e reunidos à volta deste palco e desta cidade, de repente teremos, numa semana, concentrados aqui em Viana do Castelo, criadores e intérpretes como Rogério de Carvalho, Emília Silvestre, João Castro, Jorge Pinto, Gonçalo Amorim, Rui Pina Coelho, Sara Barros Leitão, Catarina Barros, Elizabeth Pinto, Isabel Barros, Bruno Martins, Nuno Loureiro, Luciano Amarelo, Ángel Frágua, Noélia Domingues, Sérgio Agostinho, José Carlos Garcia, Rui Madeira, Luís Araújo, Nuno Cardoso, entre todos os outros que os acompanham. Num espetáculo, ou melhor, numa programação que garante transversalidade geracional, o que também nos parece relevante, que é, nós não quisemos evitar qualquer tipo de fechamento, digamos assim, ou de enclausuramento da programação do festival a determinada estética. Pelo contrário, acreditamos que, nomeadamente, as várias gerações do teatro português são complementares e daí que também a programação cruza estruturas como a Ceiva Trupe, por exemplo, tem, creio que é talvez a mais antiga das que estará presente no festival, isto de teatro independente, bom, tem o TEP, exatamente, com estruturas como o Teatro da Didascália, que é uma formação recente, não é? Ou a Crisálida, que tem 3 anos, salvo erro. Isso parece-nos também importante, portanto, promover essa pluralidade de estéticas
numa combinação da criação contemporânea das artes cênicas do norte do país, que convidamos todos a desfrutar num ambiente que queremos seja de verdadeira festa. E agora, a programação complementar, muito resumidamente, terá iniciativas de desenvolvimento de acessibilidades do Alto Minho, nomeadamente os 4 autocarros de que já falamos, mas também haverá uma grande participação de instituições educativas e da área social no festival, através de uma programação paralela. Demos-lhe o nome de Partilhamos. É uma pergunta, partilhamos, e consistirá na apresentação de trabalhos, de animações, de atuações, de trabalhos de alunos de escolas e de beneficiários de instituições privadas ou particulares de solidariedade social. Esta programação paralela acontecerá no espaço público de Viana do Castelo, dinamizando o espaço público, mostrando à cidade, portanto, dando presença pública ao festival, perdão, e também no nosso espaço alternativo, na nossa sala de ensaios e também no foyer deste próprio teatro, e que consiste, as escolas vão apresentar trabalhos a alunos de outras escolas, ou seja, os alunos, vamos promover que os alunos virão ao teatro ver colegas de outras escolas, de outras instituições, apresentarem trabalhos criativos. No âmbito do serviço educativo, há também uma série de eventos que se prendem com o lema da inclusão, e que são eles a tradução em língua gestual portuguesa de todos os espetáculos. Estamos a trabalhar com a Associação, ajuda-me. O Centro de Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa. Exatamente. E pela primeira vez para nós, portanto, em espetáculos feitos em Viana, espetáculos de teatro, promovidos pelo Teatro do Noroeste, teremos em todos os espetáculos, todos os 9 espetáculos terão interpretação em língua gestual portuguesa. Para além disso, há uma outra iniciativa que se chama, do Serviço Educativo, que se chama o Ver com as Mãos. E o Ver com as Mãos é, isso sim, dando continuidade a uma iniciativa que já fazemos há alguns anos nos nossos espetáculos, através do protocolo que temos com a Íris Inclusiva. Haverá reconhecimento do palco e do cenário de cada espetáculo para os espectadores invisuais, portanto, que venham, ou com dificuldades de visão, que venham através da Íris Inclusiva, em que serão guiados ao cenário por um intérprete que os ajudará a fazer o reconhecimento do cenário, que os ajuda depois também no visionamento ou na assistência do espetáculo. O Leva-me ao Teatro é uma iniciativa que vai acontecer no primeiro dia do festival e que será, chamo desde já também a vossa atenção, vamos fazer algo que não é por demais inovador, mas é inovador no sentido da escala de instituições que envolve. Vamos tentar fazer o logótipo do Festival de Teatro de Viana do Castelo, portanto, em formato humano. Será na Praça da Liberdade, aqui em Viana, e acontecerá na manhã do dia 10, portanto, precisamente para abrir o festival ao público, à cidade, e envolverá mais de 30 instituições, entre escolas, IPSS, algumas empresas, num universo que poderá ultrapassar as 1000 pessoas facilmente. Por isso vamos ver se seremos capazes de desenhar e de colocar toda a gente no seu sítio e de filmar isto no dia 10 às 11 da manhã. Com isto tudo, o que é que pretendemos? Nada mais do que dar visibilidade pública ao festival, sobretudo que a cidade tenha consciência que está a acontecer um festival de teatro. Nós não queremos que ninguém saia impune, que ninguém tenha desculpa para não vir. As pessoas são livres de não vir, mas nós queremos que pelo menos saibam que está a acontecer. Ainda sobre a programação paralela, destacar que teremos atuações de teatro de fantoches, atuação de bombos, oficinas de construção de cabeçudos, tudo com instituições da cidade que serão apresentadas no espaço público e também aqui nos espaços que eu vos descrevi. Para além disto, estes parceiros ainda asseguram que todas as noites, antes dos espetáculos, portanto por volta das 21 horas, no foyer ou imediatamente no espaço exterior do teatro, teremos animação todas as noites. Por animação, entendemos, portanto, pequenas atuações de grupos artísticos
destas associações, que assim terão também a oportunidade de participar no festival e mostrar um pouco do seu trabalho. Finalmente, dizer que as reservas para os passes do festival estão abertas a partir deste momento. Podem ser feitas as pré-reservas através dos nossos e-mails e dos nossos telefones. As bilheteiras para o festival e toda esta operação logística à volta dos passes, das reservas dos bilhetes, estarão disponíveis no dia 2 de novembro. Os passes podem ser já adquiridos, ou seja, podem ser já reservados. O levantamento é que será feito só no dia 2 de novembro, assim como as reservas de bilhete poderão ser feitas a partir do dia 2 de novembro. Deixo-vos só com os contactos, lembrando que, por exemplo, as reservas de bilhete têm que ser feitas por e-mail para tmsm@cm-viana-castelo.pt e as nossas linhas e os nossos e-mails servem, portanto, para a venda de passes e para a prestação de todas as informações sobre o festival. E pronto, e não vos maço mais. Então, falando da tutela, precisamente, antes de encerrar, dar-vos conta de isto uma... é muito importante, vocês vão gostar disso. Exatamente, dar-vos conta de uma feliz notícia, que tivemos a confirmação oficial, da presença do Sr. Secretário de Estado da Cultura, Dr. Miguel Honrado, na abertura do festival. Portanto, teremos o Secretário de Estado no teatro às 21h30 para abrir o Festival de Teatro de Viana do Castelo. Portanto, E para ver esta exposição. Exatamente. Portanto, é para nós também um voto de confiança e um enorme orgulho esse feito. Obrigada pela vossa presença e até já. Obrigada.